Muito Além do Peso é um documentário de 2012 dirigido por Stella Renner. Ele desenvolve uma crítica em torno da forma como a publicidade e o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados corroboram para a obesidade infantil. Eu não sou do curso de nutrição, meu bacharel é em psicologia, então eu vou me abster de falar sobre as quantidades assustadoras de açúcar em um pacote de bolacha e como práticas abusivas de propaganda incentivam esse consumo desde a primeira infância, para falar sobre o papel dos pais no sobrepeso infantil e como dimensões socioeconômicas podem influenciar essa condição. Oi, olá, eu sou Colhi de Cereja e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Citando Freitas, Coelho e Ribeiro, sabe-se ainda que o envolvimento da família é de extrema importância, pois são os pais que arranjam o ambiente da criança, podendo facilitar ou dificultar o controle da ingestão de alimentos menos calóricos. Isso significa que faz parte do dever de ter filhos prover para essa criança que está sob sua responsabilidade legal uma alimentação adequada. Idealmente, os pais devem disponibilizar para os filhos refeições fartas e variadas em horários adequados, de forma que sejam balanceadas e evitando o consumo de ultraprocessados, se possível. Claro que isso é um tanto utópico de pensar. Em partes por falta de tempo, em partes por razões socioeconômicas e em parte por desconhecimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas três razões. Então, pais precisam trabalhar. Hoje em dia, é ainda mais comum ambos os pais trabalharem, ou só a mãe, o que não significa que o pai vai estar presente, porque no Brasil a gente tem uma grande quantidade de famílias que não tem o pai presente. Então, as crianças passam a maior parte do dia longe de seus pais. Esse ritmo acelerado, típico da vida moderna, leva à terceirização das decisões alimentares, com muitos pais permitindo que as próprias crianças escolham suas refeições, mesmo quando elas não possuem o repertório adequado para tomarem decisões nutricionalmente adequadas, ou eles deixam essa responsabilidade nas mãos da escola. E assim, tanto a escola pública quanto a privada contam com cardápios equilibrados, elaborados por nutricionistas, isso é decretado em lei, mas há alguns problemas. Na escola pública, há a questão de que nem sempre a criança passa o dia todo lá, então nem todas as refeições são realizadas na escola. E a criança também pode levar lanche de casa ou comprar na cantina da escola. Enquanto isso, nas escolas particulares, pelo menos as de São Paulo, costumam ter refeições pagas. Então, se você quer que o seu filho tenha refeições completas, você precisa pagar uma quantia a mais para isso, senão a criança precisa levar o próprio lanche de casa. E nem sempre os pais parecem preocupados com refeições equilibradas. Até hoje eu lembro de um menino de quem eu fui professora, e todo dia ele levava uma barra de chocolate como lanche. E todo dia ele comia essa barra inteira. Ele também levava uma maçã, mas eu não tenho certeza se os pais sabiam que todo dia ele dava uma única mordida na maçã e jogava o restante fora. Antes que vocês perguntem, sim, ele parou de jogar as maçãs fora enquanto ele foi meu aluno, mas, mais uma vez, acabou se tornando o dever da escola lidar com uma responsabilidade que teoricamente seria dos pais, que eram quem selecionava o que ele levaria para a escola. Além disso, ainda há a questão da exposição a telas, que além de veicular grande volume de propagandas alimentares, reduzem o tempo que as crianças poderiam estar fazendo outras coisas, como brincando ou realizando outros tipos de atividade física. Outra coisa comum também é que a comida se torna uma espécie de compensação emocional. Então, às vezes, há uma certa culpa da parte dos pais por não poderem estar presente o tempo todo. Então, a mãe ou o pai vai lá e compra tudo que a criança gosta de comer. E claro, a criança gosta de açúcar, de gordura, de coisas que nem sempre são saudáveis. E aqueles pais que estão sempre trabalhando, que nunca têm tempo para preparar as refeições, vão optar por comida congelada e que sejam fáceis de preparar. E eles vão querer comprar para os filhos coisas que eles sabem que a criança gosta de comer. Eles também precisam que a comida dure, porque esses pais também não têm tempo para ficar fazendo compras o tempo todo. Um saco de fine sabor morango vai durar muito mais do que uma caixa de morangos frescos. Então, todos esses fatores acabam favorecendo que eles escolham opções ultraprocessadas, o que, por sua vez, incentiva um consumo alimentar inadequado e o ganho de peso dessas crianças. Outra razão para a ocorrência da obesidade infantil tem raiz em fatores socioeconômicos, assim como a maioria dos problemas sociais que existem, né? Vamos falar a verdade. No documentário, conseguimos observar o peso das desigualdades sociais na construção dos hábitos alimentares.
Primeiro, que comida industrializada é mais barata do que comida natural, orgânica ou o que for. Comida ultraprocessada é mais barata, dura mais e é mais fácil de preparar. E coisas fáceis de preparar gastam menos gás, menos energia e menos tempo. E todo mundo sabe que tempo é dinheiro. Veja uma sopa, por exemplo. Você pode comprar um miojo para o seu filho, que vai ser preparado em 3 minutos só com água e um gasto mínimo de gás. Já é um sabor que a criança está adaptada, então você tem certeza de que ele vai comer tudo. E no final você vai ter ali um garfo e uma panela, talvez um prato para lavar, mas é isso. Agora vamos supor que você vai fazer uma sopa. Você vai precisar de macarrão, tempero, cebola, tomate, batata, talvez uma carne se você quiser dar uma encorpada. Você vai precisar de um tempo de preparo muito maior, vai sujar mais louça, talvez a criança nem goste de comer aquilo que você fez. Então, além de todos esses ingredientes custarem muito mais do que apenas um macarrão instantâneo, você vai ter gasto de tempo, de energia, de gás, de água, o que visto a longo prazo talvez não valha tanto a pena para as famílias. Na nossa sociedade, a família que vai conseguir preparar refeições equilibradas é a família que tem tempo, dinheiro e que está em áreas urbanas onde é possível a compra de alimentos frescos, porque ainda há esse fator de localização. No documentário, a gente conhece a história do Eric e da Carol. Os dois têm 8 anos, na época, né? O Eric era morador de uma comunidade de Porto Alegre, enquanto a Carol morava na capital de São Paulo em um contexto socioeconômico mais favorecido. Ambos estavam acima do peso, a saúde deles estava sendo prejudicada e eles precisavam emagrecer. A mãe da Carol tem uma máquina de cardio para que a filha pudesse se exercitar dentro de casa. A mãe do Eric não conseguia nem deixar o filho caminhar no parque por causa dos índices de violência da cidade. E ela também não podia ir com ele porque ela precisava cuidar da casa e do filho mais novo. A Carol também fazia ginástica, enquanto a mãe do Eric não apenas não tinha disponibilidade para levá-lo para realizar alguma atividade física, como também muito provavelmente não tinha condições de arcar com o preço das aulas, transporte, uniforme. A Carol estava assistindo televisão com a mãe, viu uma reportagem sobre obesidade infantil e disse para a mãe que queria emagrecer. No dia seguinte, a geladeira da casa dela estava cheia de legumes. Será que a mãe do Eric conseguiu fazer o mesmo pelo filho? É uma presunção da minha parte, mas só de olhar para a diferença de casa das duas crianças, a gente já consegue ter uma ideia da resposta. E meu próximo ponto é educação alimentar. Ah, Culi, você está me dizendo que tem gente que não sabe que comer só produto industrializado faz mal? Tem gente que não sabe que comer produtos industrializados em excesso faz mal. Nutricionista, infelizmente, é um profissional elitizado e as pessoas não conhecem muito de educação alimentar. Elas não sabem o quanto podem ou deveriam comer, o quanto de açúcar ou de sal tem em certos alimentos, que tipo de dano isso pode causar na saúde delas. Talvez no Brasil, por sermos um país que tem um acesso maior a alimentos naturais, como verduras, frutas, grãos, essa realidade possa ser um pouco menor, mas se você assistir o documentário, você vai ver uma série de crianças que não sabem o que é uma abobrinha, o que é um pimentão. Os rabanetes? Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga, um abacate, eu não como muito abacate. Não sei não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. Isso aqui? Abacate. Abacate? Quando foi a última vez que você comeu uma manga? Eu nem me lembro. E olha que esse é um documentário de 13 anos atrás. Então não é exagero dizer que um dos fatores que contribuem para a obesidade infantil é sim a falta de conhecimento. Eu sempre ria quando eu via nas embalagens de chocolate que o consumo consciente são 4 quadradinhos por vez. Isso sempre me pareceu muito óbvio, porque uma barra de chocolate dura semanas na minha casa, sempre foi assim. Então, eu sempre achei que é óbvio que eu não vou comer mais do que 4 quadradinhos por vez. Isso é até eu ver mais de uma vez crianças diferentes, em contextos sociais diferentes, ganharem barras de chocolates que elas comiam de uma vez só. Então as pessoas realmente não sabem questão de porção, de autocontrole, consumo consciente. Não é algo que é ensinado pra gente. É por isso que as políticas públicas voltadas à saúde e à alimentação no ambiente escolar são tão importantes. Idealmente a gente poderia fazer esse tipo de educação chegar nos pais também, mas aí é sonhar demais. Claro que mais uma vez a gente está colocando na escola esse tipo de responsabilidade, mas é porque a escola é uma forma de você passar esse tipo de conhecimento. Como eu disse, não teria
muito como chegar até os pais para ensinar educação alimentar, porque pais trabalham, eles teriam que buscar esse tipo de conhecimento por conta própria e, né, nem sempre é algo que se tem interesse ali, teria que haver uma ação pública um pouco mais ativa na comunidade, e a gente não está conseguindo levar isso nem para as escolas, quem dirá para os adultos. Eu posso citar aqui o programa Saúde na Escola, ou PSE, que desenvolve ações de saúde e educação, promovendo hábitos saudáveis e atenção integral ao estudante, o que inclui ações como aulas de culinária, dramatização e projetos sobre consumo consciente e alimentação saudável. Só que a implementação efetiva do PSE está caminhando a passos de tartaruga do ladinho da lei que diz que toda escola pública precisa ter um psicólogo. Bom, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada a quem me ouviu até aqui. Um grande beijo e até um próximo vídeo.